Olá, seja bem-vindo à aula 42 do curso de Macros e VBA no Excel. Nesse curso, nós vamos trabalhar com outro controle do VBA, mas esse é um controle particularmente que eu nunca utilizei. Esse controle é chamado de Toggle Button. Não sei se a pronúncia está certa, me perdoem aqueles que falam inglês perfeito, mas eu não consigo. Esse Toggle Button é um controle que permite a você simular o pressionamento de um botão e depois, com ele pressionado, você desapertá-lo. Você vai ver no decorrer da aula que eu acho que é mais fácil de visualizar do que tentar explicá-lo. Abrindo o Excel, carregando uma planilha nova, vamos abrir o nosso ambiente do VBA, eu vou inserir aqui um formulário. Neste formulário, você vai encontrar o Toggle Button aqui, aqui, é este aqui, são os botões de ativação. Um clique nesse botão e um clique no seu formulário vai instalar esse Toggle Button aqui para você. Podemos copiar e colar vários botões. Vamos lá, vou fazer aqui a inserção de pelo menos uns 3 ou 4 botões. Mais um e mais um. Assim que executarmos o formulário, você vai ver que esses botões eles têm a característica de se manter pressionado quando você clica sobre ele. É muito útil se você precisar, por exemplo, criar botões de opções para ativar ou desativar recursos. Tipo, vou ligar a negrito de uma fonte, vou ligar o itálico, vou ligar o sublinhado. O Toggle Button é muito parecido com os recursos que nós vemos aqui na nossa barra de ferramentas, na nossa barra de ferramentas não, esqueci a faixa de opções das versões novas do pacote Office. Como é que eu poderia então programar esse botão para que ele executasse algumas ações? Vamos lá, eu vou colocar aqui negrito, eu vou colocar aqui itálico e aqui sublinhado. Aqui vou apagar esse botão. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho deles. Vamos ajustar na tela. E vamos ver se ele ficaria legal. Ótimo, então já dá a entender que eles podem ser utilizados. Como faríamos? Qual é o retorno desse botão? Se nós clicarmos sobre... vamos primeiro aqui, vamos clicar, vamos executar o formulário, na verdade. Vamos dar um F5. Vamos entrar aqui no modo de debug. Qual é o nome desse controle inicialmente? Se nós analisarmos aqui no nosso formulário, o nome dele é Toggle Button 1. Se eu colocar interrogação, Toggle Button 1.value, nós não vamos ter nada porque o formulário não está em execução. Mas se executarmos e tentarmos buscar esse valor, nós vamos encontrar, vamos lá aqui, Toggle Button 1.value. Ele está dando erro porque eu estou no modo de execução, vou dar uma pause. Verdadeiro é o retorno desse botão quando está pressionado. Falso é quando ele está desapertado. Podemos controlar então as ações da seguinte forma. Vamos interromper aqui a execução do programa. Vamos colocar aqui algum texto. Negrito. Texto de exemplo. Vou aumentar o zoom. E vamos voltar aqui para a nossa área, para o nosso ambiente do VBA que eu fechei sem querer. Pronto. Como fazer então para programar esses botões dos Toggle Buttons? 2 cliques sobre o primeiro botão. Assim que ele for clicado, qual é o evento que eu quero programar? w.range, vamos, em vez de usar o w, vamos colocar ele diretamente ActiveSheet. A planilha ativa, .range, a1, .value, igual, .font, .bold, igual a true. Se o nosso primeiro botão aqui do formulário era negrito, assim que eu clicar sobre ele, eu vou pegar o conteúdo da célula 1 e vou atribuir a formatação negrito para ela. Para isso, vamos utilizar o atributo font, .bold igual a true. Se ele for desapertado, assim que ele for clicado novamente, vamos lá. If. Vamos primeiro fazer a execução aqui para ver se vai dar certo. Vamos lá, F5, negrito. Perceba que ele ficou em negrito. Assim que eu desativo, perceba que ele não muda, pois ele precisa programar a ocorrência para quando desativar o botão.
Para programarmos, então, a desativação do negrito, nós vamos ter que mudar um pouquinho aí a nossa fórmula, nossa função. Veja só. Por quê? Quando eu clico em negrito, opa, tem aqui uma falha. Ah, é um if. Eu vou apagar isso aqui. Vamos dar um OK, vamos interromper o projeto e vamos programar novamente o controle. Veja só. Para ativar e desativar esse botão, vamos ter que checar a propriedade dele. Se o toggle button on.value for igual a true, ou seja, se eu estiver clicando sobre esse botão, ele vai mudar o seu valor para true. Com isso, eu vou pegar a planilha ativa, .range a um ponto, font, ponto bold, igual a true. Se não, nós vamos pegar a célula ativa, ponto range a um ponto font, ponto bold, igual a falso. Basicamente, estou perguntando se, a hora que eu clicar, se a propriedade dele for true, ou seja, se eu estiver apertando o botão pela primeira vez, então ele vai colocar a fonte em negrito. Se não se o retorno desse botão for falso, ele vai tirar o negrito da minha célula. Executando com a função F5, veja só, negrito, coloquei o negrito. Quando clico sobre o botão, eu tiro o negrito da célula 1. Podemos passar um parâmetro para o nosso botão. Digamos que eu quero aplicar negrito sobre todo o texto que está selecionado. Eu posso vir até aqui, selecionar todas as células e aplicar uma pequena mudança aqui. ActiveSheet.selection, .font, .bold, igual a true. E a mesma coisa aqui embaixo. Eu posso fazer que ele desative para a seleção que está na tela. ActiveSheet.selection.font.false. Vamos ver se deu certo? Negrito. A seleção não aceita isso aqui. ActiveSheet.select para selecionar primeiro a planilha ativa e, na sequência, formatar como true. É uma pequena alteração em que eu preciso deixar ativa ActiveSheet.select. Eu preciso deixar ativa a planilha ativa antes, de executar o comando. Se desmarcar, a mesma coisa vai acontecer. Aqui eu repeti o comando, é só selection. Pronto. Negrito? Não negrito. Se tivéssemos outros textos aqui, eu vou copiar esse texto aqui para baixo, mais algumas linhas. Você vai ver, eu vou selecionar só metade deles. Ao executar o formulário, negrito, aqui está. Só na parte que está selecionada aqui é aplicado o negrito. Itálico e sublinhado ainda nós não temos o comando feito, por isso não é uma ação executada. Vamos fazer o mesmo agora para o itálico. 2 cliques no controle itálico e vamos checar a propriedade. If toggle button 2.value for true, lembre-se que aquele é o segundo botão. Então, nós vamos selecionar a planilha ativa e, na sequência, nós vamos aplicar para a seleção selection.font.italic igual a true. Se não, nós vamos fazer esses mesmos comandos, selecionando a planilha ativa e retornando, mudando agora para o atributo false. Nós vamos tirar o itálico. Aproveitando que já estamos na linha de código, vamos voltar para o formulário, dar um duplo clique em sublinhado e vamos fazer agora o código para cá também. Se if toggle button 3.value for igual a true, então ActiveSheet.select e, na sequência, para a seleção de células ativas, .font, sublinhado, underline, se eu não me engano, eu não lembro o termo, vamos ver, igual a true, eu acho que é isso. Se não, ActiveSheet.select e selection.font.underline igual a false. End if. E temos os nossos códigos. Vamos ver se vai dar certo? Negrito. Eu vou selecionar, vamos lá. Eu vou selecionar 3 células e vou executar o formulário. Negrito.
itálico e sublinhado. Posso tirar o itálico, posso tirar o negrito. Veja só que nós criamos basicamente as três opções aqui, formatadas. Há uma maneira de deixar esse formulário independente da janela para que você possa selecionar em tempo real. Deixa eu fazer uma pausa e ver se vai dar certo o controle. Um instante. Para fazer esse teste, eu vou colocar um botão aqui na área de trabalho. E nós vamos chamar o nosso formulário. Propriedades. Formulário. Vou dar 2 cliques sobre ele. E nós vamos carregar o formulário que chama-se userform1.show, espacinho. Assim que nós damos o espaço, essa janela eu posso passar um parâmetro para ele. Normalmente ele abre dessa forma. O Excel ele depende da janela, então o menu sempre estará sobreposto e não é possível clicar sobre as células. Se eu quiser clicar sobre as células, eu posso usar o comando VB Modeless. Vamos ver se dá certo. F5. Eu consigo selecionar as minhas células, veja só, vou fechar aqui as propriedades, enquanto o menu está aberto. Eu posso abrir, aplicar os conceitos de forma independente e manipulando a minha planilha, independente se o menu está aberto ou não. Isso é ótimo se você quiser dar para os usuários algum menu de opções exclusivo para as suas células. Você pode criar fórmulas também para isso. Vamos criar alguns números aqui. Aleatório entre 100 e 10.000. Pronto. Pressionei Ctrl Enter para que a fórmula fosse replicada para todas as células. Vamos fazer uma pequena mudança no nosso código. Abrindo o formulário, vamos colocar mais um toggle button aqui. Vou colocar aqui um toggle button. O nome dele vai ser soma. E o segundo toggle button vai ser média. E eu vou colocar aqui um outro toggle button para exibir o botão sair. E vou colocar um botão sair aqui. Isso é só mais uma forma que acabou de me ocorrer, que você pode utilizar o toggle button. Vamos programar então aqui a função soma. Usando o mesmo conceito de células selecionadas, vou dar 2 cliques em soma. Nós vamos checar primeiro, vamos lá. ActiveSheet .selection .select. Na sequência, nós vamos colocar o cursor aqui, ActiveSheet .range B8 .value .value não. ActiveSheet.b8 .value, é isso mesmo. Igual, vamos utilizar aqui application, você lembra da nossa aula também, worksheet function .sun selection. Só isso. Será que dá certo essa instrução, Alessandro? Senão, basicamente o que eu estou fazendo? Estou colocando na célula B8 a fórmula soma a partir da seleção ativa. Vamos testar? Vou dar um F5, é esse botão soma. Vou selecionar, eu preciso carregar esse botão com o VB Modeless. Assim que eu apertar a função soma, ele vai executar. Mas alguma coisa deu errada aqui. Que eu não tinha nada selecionado. Se eu selecionar os valores e aplicar o valor soma, você vai ver que ele vai inserir a soma aqui na minha planilha. Só que, da mesma forma que eu posso atribuir a soma, eu posso desativar a soma quando desapertar o botão. Nós vamos fazer uma alteração no nosso código, que vai ser a seguinte. If toggle button 4.value for igual a true, então ele vai fazer a somatória dos valores. Se não, nós vamos pegar a célula ativa, ActiveSheet.select, e a célula ActiveSheet.range B8.value igual a nada, em diff. Carregando o formulário, eu posso então somar e tirar a soma. Somar e tirar a soma. Mas ele não apresentou a soma novamente, por que, Alessandro? Porque faltou a seleção. Somo e tiro a soma.
somo e tiro a soma. Perceberam a diferença? Você pode fazer então isso com a função média e com outros controles também. Para utilizar esse exibir sair, eu vou criar aqui um comando diferente. Quando pressionar, esse botão será exibido. Quando tirar o clique, o controle do meu formulário vai ser ocultado. Para fazer esse teste, vamos de novo entrar no VBA, abrir o código aqui do userform. 2 cliques sobre o botão e vamos trabalhar com o conceito visible. If toggle button 6.value for true, ou seja, se eu estiver pressionando esse controle, então nós vamos pegar então no meu formulário userform1 ponto cmd, não, é command button on, o nome padrão dele, ponto visible igual a true. Se não, userform1 ponto command button ponto visible igual a false. Quando você estiver utilizando o comando visible, você pode ocultar os seus controles através do atributo false e pode deixá-los visíveis através do controle true. Carregando o nosso formulário, ao clicar o exibir sair, ele vai ser exibido. Clicando para ele sair, ele desaparece. Quando carregamos o formulário, você viu que esse botão ele já apareceu, certo? Porque nós precisamos configurar na abertura do formulário, vou clicar 2 vezes na região em branco do formulário, que o botão command button on ponto visible igual a false. Ou seja, assim que o meu formulário for ativado, eu preciso passar esse controle aqui para o activate. Assim que o meu controle, o meu formulário for ativado, ele vai ocultar o botão para o usuário. Vamos ver se dá certo? Um clique no botão, não aparece o botão sair. Um clique no toggle button, ele aparece. Isso serve para cadastros. Você pode fazer um cadastro para meninos, um cadastro para meninas, um cadastro por tipo, por série, por escola. Sempre que você quiser que os controles daquele determinado tipo apareçam, você pode clicar sobre o botão no toggle button, fazer com que eles sejam exibidos. E, clicando novamente, eles desaparecem. Perceberam como é fácil? Eu, particularmente, nunca utilizei o toggle button em nenhum projeto que eu fiz, mas você percebeu que ele é muito prático e pode ser implementado de forma bem simples e bem rápida. Eu tenho no meu canal, no meu blog, no sigonerd.com, vamos abrir aqui o Sigonerd, uma seção de downloads de materiais e apostilas, sigonerd.com. Você vai encontrar na seção Apostilas do Nerd essa apostila desse treinamento e todo o material que eu disponibilizo também para você fazer o download. Gravei também recentemente um curso de Excel completo. Se você entrar no portal cursoeduca.com, é um curso de Excel avançado, com conteúdos que eu não gravei ainda para o YouTube. As aulas são totalmente inéditas, mas alguns conteúdos são exclusivos para esse portal. Se você tiver interesse, então, clique nesse ícone, compre o pacote. Você tem acesso aqui a todo o conteúdo programático, além disso também algumas aulas de visualização. Funções que nós não trabalhamos no YouTube, como a função PGTO e PGTO, a função escolher, alguns recursos estão aí disponíveis para aquisição. Recomendo então uns bons estudos a você, espero que tenha entendido os conceitos dessa aula e na próxima aula vamos falar sobre a barra de rolagem. Um abraço, até o nosso próximo encontro.